Olá, queridos alunos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar assistindo essa aula, tá? Estarei aqui falando um pouco sobre raiz quadrada. Em especial, essa aula é direcionada aos alunos, os meus alunos do sexto e do PEJA da turma 151, tá? Vamos lá, pessoal. Raiz quadrada. Você observa aí na tela que existe alguns símbolos aí. Por exemplo, esse símbolo vermelho é o radical. Um númerozinho aqui acima é o índice. No caso aqui a gente só vai trabalhar com o índice 2, que às vezes não vai nem aparecer aqui. Tá? O índice 2, que a gente fala quadrado, raiz quadrada, às vezes não aparece. Esse símbolo aqui no verde é o radical. O resultado aqui de verde é a raiz. O número dentro é o radicando. Esse símbolo tem origem na palavra radix, um R, né? Posteriormente ele foi aumentando a perna, um R, aí ficou esse símbolo aí, tá? Para isso, a gente, por exemplo, aqui tem um relógio com a raiz quadrada de 1 até de alguns números aqui quadrados perfeitos. Se você observar, os números estão aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Aí tem o 121 e 144. Aqui eu coloquei alguns quadrados perfeitos. Aqui eu poderia incluir o zero. Zero ao quadrado é zero. Por quê? Nós vamos ver à frente por que dão esse resultado. Nós já temos uma aula sobre potenciação aí que explica isso. Mas a gente vai lembrar mais à frente. Então, raiz quadrada, pessoal, é a forma como você lê essa representação aqui, que eu vou circular, ó, de azul. Como é que lê isso aqui? Raiz quadrada de 4. Por que quadrada? Porque o índice é 2. Se o índice fosse 3, seria cúbica. Se fosse 4, quarta, quinta. Tá? O resultado é a raiz. Tá? Vamos lá, prosseguindo. Uma situação. A marcenaria é o trabalho para transformar madeira em objeto útil ou decorativo. O profissional da marcenaria é um marceneiro. Ele deve possuir o dom da criatividade, além de ter um vasto conhecimento do uso das ferramentas e materiais dessa área. O marceneiro pretende confeccionar um quadro quadrado, então ele quer fazer um quadro quadrado. Quer fazer um quadro quadrado. Ele quer fazer um quadro quadrado, como aí um desenho que eu coloquei, cuja área é 625 centímetros quadrados. Lembrando que a área é todo o espaço aqui dentro. Só que, com as informações fornecidas, calcule e responde qual é a medida do lado. Ele quer descobrir quanto que deve medir o lado. A gente sabe que o quadrado tem os lados com a mesma medida. Para resolver este problema, bastaríamos nós calcularmos a raiz quadrada de 625. Que eu poderia representar isso, a raiz quadrada, você poderia representar simplesmente assim, ó. O radical, raiz quadrada de 125. Eu tenho que descobrir qual é a raiz quadrada de 625, aí eu descubro qual é a medida do lado deste quadro. Já já a gente volta aqui para finalizar a solução desse. Antes de estudarmos as raízes quadradas, pessoal, vamos ver os quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? São os números obtidos calculando o quadrado de cada número natural. Por exemplo, se tu pegar o zero ao quadrado, 0 ao quadrado repete o zero duas vezes, 0 vezes 0 é 0, por isso que deu 0 aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, por isso que deu 1 aqui, o quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4, por isso que aqui é 4. O quadrado é o resultado do número elevado a 2, que a gente fala ao quadrado. O expoente 2 a gente pode falar ao quadrado. Então, por exemplo, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, que é 9. E assim sucessivamente, pessoal. Vou botar aqui uma
reticências aqui, 3 pontinhos, para indicar que isso aqui é infinito, porque eu estou trabalhando com os números naturais. Os números naturais são, continuando aqui, eu vou botar mais alguns aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que você pode fazer a conta, que vai dar 100. Por isso que o quadrado de 100, ó, o número é 10 e o quadrado perfeito dele é 100. 11 ao quadrado é 11 vezes 1. O quadrado é só pegar o número e multiplicar por ele mesmo, pessoal. Então, por exemplo, o quadrado, vou pular aqui alguns aqui, de 20. É 20 elevado a 2, que é 20 vezes 20, que dá 100. É o que estava lá na primeira imagem, lá, ó. 20 vezes 20, 400. Certo? Sucessivamente. Então, o quadrado perfeito é obtido multiplicando o número por ele mesmo. Que número? Os números naturais, que são infinitos. Certo? Por isso as reticências aí. Então, quando você for calcular a raiz, se você souber quais são os quadrados perfeitos, você vai encontrar algumas raízes rapidamente. Por exemplo, ó, raiz quadrada de 36 é 6 por quê? Porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6 dá 36. Você tem que achar um número que elevado a 2 dá o radicando. O radicando é o número que está dentro do radical, aquele númerozinho lá dentro do radical. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Aqui tem um pequeno erro aqui, né? 10 vezes 10 é 100. 8 ao quadrado. 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz quadrada de 64... A resposta, pessoal, só seria assim, ó. Raiz quadrada de 36 é 6. Só isso. Só isso aqui que é a resposta. Raiz quadrada de 100. Observe que eu não botei o 2 aqui. Posso botar? Pode, mas não é obrigatório o 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Se fosse outras raízes, cúbica, quarta, aí teria que colocar. Raiz quadrada de 256 é 16. Por quê? Porque 16 vezes 16, ó, vamos conferir. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3 é 9. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 é 1. Somando, 9 com 6 é 15, vai 1. Por isso que deu 16. Então, a resposta, se fosse falar assim, raiz quadrada de 256, qual é a resposta? 16 apenas. De 1024, 32, porque 32 vezes 32. Ah, professor, e se a raiz for de um número maior, por exemplo, igual ao primeiro A, aquela situação, marceneiro, raiz quadrada de 625, como é que eu faço? Você já sabe, pelos quadrados perfeitos, que 20 vezes 20 é 400. 30 vezes 30 é 900. Então, a raiz quadrada de 625 tem que estar entre 20 e 30. Então, você tem que ir testando os valores, pessoal. Vamos testar 24 vezes 24. Vamos lá. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1 é 9. Tá? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 é 4. Somando, 6, 9 com 8, 17, vai 1. Opa, tá abaixo, então vamos aumentar para 25. Você está fazendo o método da aproximação. O que é o método da aproximação? Você vai multiplicando até encontrar um valor. Então, 25 vezes 25, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, 12. Com 2 que tinha subido. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 2 é 4, com 1 é 5. Certo? Somando esses dois valores, dá 5, 2, 6, 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Então, aquele lá, aquela situação, qual é a resposta aqui? 25 centímetros. Letra D. Certo? Se for valores altos, professor, o que eu faço? Se você souber que é um quadrado perfeito, pessoal, você já faz direto. Por exemplo, raiz quadrada de 321.
Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 321? É 19. Ah, confere. 19 vezes 19. 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 1, 9. Com 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, somando. 1. 9 com 7, 16. Vai 1. 361. Aqui, ó, 361 e não 321, como eu tinha colocado inicialmente. Então, ó, outra raiz aqui. 324. Agora sim. 324, 18. Ó. Vamos lá, 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, somando, ó, 4. 4 com 8 é 12. 324 é 18. Ah, professor, se eu pegasse aqui 17 vezes 17, 17 vezes 17 dá 289. Não ia dar, então você muda, certo? Então, se pegar um número alto, pessoal, raiz quadrada de 900 é 30. Tá lá na tela inicial lá, ó. Raiz quadrada de 2500. Raiz quadrada de 2500. 50. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Tá lá nos quadrados perfeitos. Se não tiver lá, você vai testando. Pega 40 vezes 40, ah, não deu, aumenta até encontrar. Isso é o método da aproximação. Eu quero fazer com vocês algumas expressões que envolvam potências e raízes, para vocês darem uma treinada. Por exemplo, se eu botar essa expressão aqui, ó, quero que você resolva essa expressão. Tá? Quero que você resolva essa expressão. Como é que eu resolvo essa expressão? Você calcula 4 ao quadrado. Primeiro calcula a potência e a raiz. Dá quanto? Lembra da potência, que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá... Então, aqui deu 16. Mais raiz quadrada de 9. Você sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Primeiro você calcula a raiz e a potência, depois soma. Então, o resultado disso aqui dá 19. Outra expressão aqui. Essa aqui é 1. Exemplo 2 aqui. Então, ó, raiz quadrada de 36 vezes raiz quadrada de 4 mais 10. Você não pode somar aqui primeiro. Primeiro você tem que calcular a raiz. Você não pode multiplicar. Primeiro calcula a raiz. Raiz quadrada de 36, pessoal. 9. Raiz quadrada de 4. 2. Ah, professor, vou somar aqui. Não pode. Primeiro, multiplicação. 9 vezes 2. 18. Mais 10. Isso aqui dá 28. Então, toda vez que você tiver potência e raiz numa expressão, primeiro você calcula a potência e a raiz. Aqui primeiro a gente calculou a raiz quadrada de 36, depois a gente calculou a raiz quadrada de 4. Não multiplicou primeiro, tá? Um terceiro exemplo aqui, tá? 2 vezes raiz quadrada de 49 menos 5 vezes raiz quadrada de 1. Então vamos calcular. Posso multiplicar? Primeiro não, primeiro a raiz quadrada. Primeiro a raiz quadrada de 49 é 7, então vai ficar 2 vezes 7. Menos 5, raiz quadrada de 1 é 1. Posso diminuir aqui primeiro? Não, primeiro é a multiplicação. 2 vezes 7 é 14, 5 vezes 1 é 5. Agora faz a conta de menos, 14 tira 5, dá 9. A resposta aqui é 9. Beleza? Então, expressão primeiro tu resolve a raiz e a potência, depois a multiplicação, depois a soma e a subtração, tá? As raízes no relógio, pessoal. Eu vou botar para vocês, vou disponibilizar uma lista de exercícios e você precisa entender isso aqui. Aqui, quais são os números de um relógio? Você sabe.
Quais são os números de um relógio? Obviamente você sabe quais são. É o 12, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um relógio de ponteiro, você tem do 1 ao 12. Até meio-dia, parte da tarde repete. Não é 13, 14 horas como um relógio digital. Então, ó, raiz quadrada de 144 é quanto? 12. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. De 36 é 6. De 49 é 7. De 64 é 8. De 81 9. De 100 é 10. De 121 é 11. De 144 é 12. Então aqui, esse relógio ele serve para te facilitar a memorização das raízes, certo? Dos quadrados perfeitos. Aqui a gente só vai calcular a raiz quadrada dos quadrados perfeitos. Não está calculando a raiz quadrada de 2, de 3, porque vai dar um número quebrado. Você pode testar até no celular. Tá? No celular tem esse símbolo, o radical. Você coloca o radical, depois coloca um número dentro. Por exemplo, se tu colocar o 3, vai dar 1, vamos lembrar. Deixa eu abrir aqui a calculadora aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Raiz, que é o radical. Deixa eu achar aqui. A raiz que raiz de 3 igual, calma aí, raiz de 3 raiz quadrada de 3, pessoal, essa calculadora aí, no celular, dá 1,7. Vou botar aqui para botar o valor para vocês mais aproximado. No celular de vocês tem aí o símbolo do radical. Símbolo do radical é 1,7 alguma coisa, ó. Raiz de 3. 1,73. 73, 20. Mas a gente não está vendo isso aqui. A gente só está vendo raiz dos quadrados perfeitos, tá? Então, por exemplo, poderia perguntar a hora aqui. Qual é a hora? O ponteiro menor, o ponteiro da hora. Esse aqui é o da hora. Então, 64 é 8. 8 horas. Quantos minutos? Está no 25 aqui. Vamos arredondar. Está no 24, né? 25. O 5 aqui, mas em minutos seria de 5 em 5, né? Aqui é 5 minutos. Aqui é 10 minutos. 15, 20, 25 e 25. Mas aqui está um pouco antes, vou botar aqui 24 minutos, certo? Se o ponteiro aqui, só diminuir essa borracha aqui. Se o ponteiro do... Vou mudar esse ponteiro aqui. Lembrando que o ponteiro menor é o ponteiro... Se o ponteiro estivesse assim... Ponteiro menor da hora. Então está apontando para raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Então é 2 horas. E o ponteiro maior está apontando para 64, que é 8. Só que o 8... Aqui é 30 minutos, porque é de 5 em 5 os minutos. 35, 40. Então seria 2 horas e 40 minutos. Beleza? Prosseguindo, pessoal, para finalizarmos, ele pode te informar a raiz. Esses valores aqui, que estão aqui fora, são as raízes.
é a raiz. E o que está lá dentro é o radicando. Eu quero que você me descubra o radicando. Muito fácil. Só pegar o zero e elevar a 2. 0 vezes 0. Então, o x vale quanto? Aqui a raiz quadrada de 0 é 0. Então, o x vale 0. Mesma coisa aqui, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, que é 25. Então, aqui no caso é raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o y vale 5. Aqui o w, quanto que vale o w? É só pegar 18 ao quadrado, que é 18 vezes 18. Nós já fizemos aí num vídeo anterior, numa página anterior, 324. Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Então, o w vale 18. É só pegar o número que está fora, que é a raiz, e multiplicar. 64 ao quadrado é 64 vezes 64. Vamos efetuar este cálculo aqui rapidamente, né? Só melhorar esse 4 aqui, ficar mais perto. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24 com 25. 6 vezes 4... 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 6, 36, com 2, 38. Somando, 6, 9, 10, vai 1. Com 4.096. Então, a raiz quadrada de 4.096 é... Então, o z vale... Aqui, deixa eu só consertar aqui, ó. O radicando é o número que está lá dentro, pessoal. Então, ó, qual é o número que está lá dentro? 25. Então, o y é 25. W é 324. E o z é 4.096. Beleza, pessoal? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês darem uma treinada, tá bom? Desejo bons estudos aí para vocês. Se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilhe esse vídeo. E bons estudos, galera. Um abraço, até a próxima.